E aí pessoal, tudo bem? Bom, para quem não sabe, esse canal aqui a gente fala sobre jogos do Barcelona em si, né? Só que a partir de agora eu quero passar algumas coisas diferentes, também falar sobre vestiários, sobre jogadores, o que eu acho sobre os jogadores e também de como é que está sendo o time nessa temporada. Eu vou começar agora a falar sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer ainda no Barcelona a partir dessa temporada em si, que é a 24-25. E eu assisti alguns jogos da primeira temporada. Não assisti o jogo passado que teve no sábado, não deu para assistir, mas vi os melhores momentos, vi outras pessoas comentando sobre os jogos. É, é o primeiro jogo da temporada. Dificilmente o Barcelona estava pressionando e jogando com uma garra como jogou no segundo tempo do jogo, que como tinha nas últimas temporadas, né, com o Xavi. Também era até algo que algumas pessoas comentavam muito, que o Barcelona começava jogando bem, mas terminava mal por conta também de aspectos físicos, de não ter aquela pressão o tempo todo. Parece que com o Hans Flick isso vai ser diferente. Tá sendo um pouco estranho que até então o Barcelona começa de um jeito, mas se mostra que durante o jogo vai buscando melhorar, algumas coisas vão se ajeitando e tudo vai ficando melhor. Coisa que a gente via que com o Xavi não estava mais acontecendo isso. Era até algo parecido no começo da temporada dele no Barcelona como técnico. Tomara que não seja assim também, né? Mas o Xavi em si, quando ele chega, ele vê um time que está meio desestabilizado e tudo. Eu acho que é um impacto de qualquer técnico com a sua ideia. A gente vai vendo outras coisas diferentes, mas uma coisa que chama a atenção e que vem chamando a atenção também de outras pessoas é que como esse time está um pouco mais físico, está aguentando um pouco mais. E a gente viu também nos jogos da pré-temporada, tem muitos garotos também no time, então acredito que com essa galera jovem, o Barcelona em si consegue jogar um pouco mais, pressionar um pouco mais no tático de como o técnico quer. O Hans Flick é conhecido por ser um cara que quer pressão o tempo todo, nos 90 minutos e mais acréscimo. Então, durante isso vai ser, eu acho que o que a gente quer como torcedor, como eu quero que o Barcelona faça é isso, que não seja o time fraco de como é nas últimas temporadas. Cansado, às vezes não sabe muito o que fazer, mas dessa vez eu acho que vai ser diferente. Tomara que seja. Bem, e o que eu queria falar mais ou menos nesse vídeo aqui são as primeiras impressões que eu tenho como é que vai ser essa temporada, né? E não são muito boas, não são muito felizes em si. Tava até sendo boa no período de julho, no começo das especulações da janela de transferência. Eu assisti a Europa League, então a seleção que eu mais assisti jogar foi a Espanha. Então eu já estava um pouco animado, não só com a vida do Nico Williams, mas também com a do Dani Olmo. Sei que existem outros jogadores que fazem o papel do Dani Olmo, mas, cara, tipo, por mais que a gente olhe e veja que realmente a gente tem alguns jogadores como o me fugiu o nome agora, o Fermin Lopes, que jogou muito na Olimpíada. A gente sabe que alguns caras com mais experiência e tudo podem ajudar ainda mais um time que, não só o time em si, mas também o técnico a dar suas ideias e o cara pegar logo de início, né? Um jogador que tem um pouco mais de rodagem, como no caso do Dani Olmo, que veio de um time que jogava o campeonato alemão. Então algumas ideias eu acredito que do Hans Flick vem justamente da experiência que ele teve no Bayern de Munique, foi jogando o campeonato alemão, a questão da pressão. Para quem não assiste a Bundesliga, sabe que ali é correria o tempo todo, é estilo Premier League, só que eu acho que é ainda mais. Então precisa de jogadores que entendam essa parte. Então, sobre o que eu queria falar era justamente sobre o elenco. Já a gente estava falando sobre isso. Pelo que parece, o Nico Williams não vai vir mais. Para mim parece a melhor opção de todas. É um jogador novo, um jogador bom. Ele não era um Neymar da vida, mas
pelo que o time precisa, ele já se encaixaria muito bem. O Nico Williams já vem, digamos assim, da escola espanhola de jogar no toque de bola e tudo. O Hans Flick em si, ele não tem muito isso como essência, mas também ele vem demonstrando que o time tem controle de bola e um contra um também. Então tudo isso, ao meu ver, ia ser um casamento perfeito, mas pelo que parece o Deco não está sabendo lidar com o que é ser um diretor de futebol de um clube como o Barcelona. Também a gente entende que o Barcelona em si, ele ainda está se reestruturando. Eu sei que toda temporada a gente vai falar isso, que é um ano de recomeço, essas coisas e tudo, mas infelizmente é assim, o Barcelona está passando por uma das piores crises. Eu, como torço para um time desde pequeno, eu tenho 23 anos, eu acho que eu assisto o Barcelona desde meus 8 anos de idade. Eu vi os altos e baixos desse clube. O Barcelona é o clube que eu mais gosto de assistir, torcer. E a gente vê o que está passando agora com perca de grandes jogadores. É algo irreconhecível, cara. Mas infelizmente é a vida, né? O futebol. Alguns clubes como o Milan também andam passando por isso. E faz parte. Mas o que eu queria ressaltar ainda mais sobre a raiva que a gente tem como torcedor do clube do Barcelona é justamente o que a diretoria vem fazendo nos últimos anos. Alguns jogadores chegam, alguns jogadores demonstram que acabam sendo muito importantes para o clube, mas o clube não acaba dando certo valor para ele, como aconteceu como centroavantes com a Aubameyang, tem também a questão do Luuk de Jong. Acredito que não sejam jogadores que trariam impacto como o Lewandowski trouxe em outras questões, não só no campo, mas também em questão de mídia, essas coisas. É um jogador que vende muito camisa, traz a questão de patrocinadores, essas coisas todas. Mas a gente sabe que, tipo assim, quando tu tá querendo mostrar uma coisa que tu não é, em questão financeira, não acaba sendo uma boa decisão. Infelizmente, a gente sabia que o Lewandowski ia ser um jogador de no máximo 1 ou 2 temporadas. Talvez agora ele até demonstre mudar por conta de ser um técnico que já conhece ele, conhece o futebol dele, algo do tipo. Saiba demonstrar isso melhor para os jogadores que ele tem, né? Como no caso o Hans Flick. Mas eu acho que, tipo, pensando num todo, é muito melhor tu ter um bom time com bons jogadores do que nos extremos. Acredito que alguns jogadores que foram aparecendo durante a temporada foram ajudando muito, como na temporada retrasada, com o Gavi, Pedri jogando muito, alguns outros jogadores, mas foram poucos. Ronald Araújo na questão da zaga. Nessa temporada já foi o Cubarsí, já foi o Fermín Lopes, Lamine Yamal, outros jogadores que foram demonstrando. La Masia tem muito disso, de trazer bons reforços dentro do clube, mas a gente sabe que não só de La Masia a gente pode viver, né? Então, o que eu venho falando, hoje mesmo vem a notícia de que o Gundogan vai sair de graça do clube, é uma coisa que, tipo, foi o cara que mais jogou na temporada passada, jogou praticamente todos os jogos, era um aspecto de liderança também no clube. O Gundogan, quando ele perde o primeiro El Clássico dele na temporada, jogando já sem ser na pré-temporada, ele fala a verdade, né? Que um clube como o Barcelona, os jogadores não podem estar meio que tristes à toa, culpando o universo. Eles mesmos que eram culpados. Então, tipo, um cara como ele que ganhou tudo, não ia se acostumar com um cara que não tá demonstrando nada, passando a mão na cabeça dele. Então são essas coisas que eu gostava do Gundogan e gosto ainda. Era realmente um capitão sem a faixa, né? E infelizmente vai acabar saindo do clube agora por conta de responsabilidade da diretoria do clube. Eu acho que para mim o Laporta, ele fez coisas muito boas pelo clube, ou pelo menos demonstra fazer, mas tem outras que infelizmente não está dando muito certo. A saída do Matteo Allemar para a vinda do Deco é uma coisa que não dá de entender muito bem.
Parece que é mais uma das saídas, igual como aconteceu do Xavi, de falar a verdade, de jogar a verdade no ventilador, e o Laporta não gostar muito disso. A mesma coisa parece acontecer com alguns jogadores, como o Gundogan, mas ele acaba pagando o pato por conta do Deco ser um responsável de não saber se livrar de alguns outros jogadores, como no caso do Lenglet, como é no caso do Oriol Romeu, que, cara, o cara compra o jogador e empresta ele de novo. Não parece me fazer muito sentido. Ou até liberava ele de graça. Então, o que acaba entristecendo eu como torcedor do Barcelona, acredito que vários outros torcedores também que torcem por Barcelona daqui do Brasil, é justamente essa irresponsabilidade. Muitas das vezes a gente fica pensando que agora vai ser diferente e tudo, e e também acaba enfurecendo a gente, né? Por conta que a gente conhece a história de grandes jogadores que já jogaram nesse clube, e parece que desde a diretoria passada até agora só vem manchando a reputação de um clube tão conhecido e tão famoso como esse. Então, o que fica ao meu ver para essa temporada é que vai ser uma temporada bastante difícil, não só por questão de elenco em si, mas eu acho que num todo, não sei como é que o Hans Flick vai lidar com essa questão extra e dentro de campo dos jogadores, se vai vir reforços. A janela de transferência tá para acabar agora no início da temporada, não sei se janeiro vai ser diferente. Jogadores ainda estão perto de sair, como o Vitor Roque, tem também o Mikael Faia. Então são jogadores que, ao meu ver, iam ajudar o clube, mas acaba não dando certo. Então, infelizmente, essa diretoria, o Hans Flick vai ter um grande trabalho ainda para jogar bem essa temporada. Eu acho que não só com os torcedores, mas também vai ter que dar um jeito para que o Laporta não demita ele, que eu acho muito difícil de ser no meio da temporada, mas ele fica muito puto, né? São os ataques que ele tem de vez em quando. Mesma coisa foi com o Xavi. Num dia ele chora porque o Xavi vai ficar e no outro demite o cara, porra. É uma coisa meio que a gente não consegue entender, né? Esse é o futebol e diretoria do Barcelona. Mas fica isso daí, curta esse vídeo, se inscreva no canal. E é isso, vamos torcer junto pelo Barcelona.